Valentina não sabia que a treinadora de ginástica que a torturava psicologicamente há 15 anos, destruindo sua autoestima e forçando-a a abandonar o sonho olímpico, era na verdade sua própria mãe biológica que havia fingido a própria morte para escapar da responsabilidade de criá-la. Quando finalmente descobriu a verdade através de uma marca de nascença idêntica durante uma confrontação explosiva em plena academia, já havia passado uma década inteira desenvolvendo transtornos alimentares, ansiedade crônica, e uma depressão profunda que quase a levou ao suicídio. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre sua compreensão sobre trauma, cura e a capacidade humana de transformar dor em arte terapêutica. 3 anos antes dessa descoberta devastadora, Valentina Miller estava sentada no consultório da psicóloga doutora Ana Santos, em Porto Alegre, segurando nas mãos trêmulas o diploma de psicologia esportiva que acabará de receber, mas que parecia não ter significado algum diante do vazio emocional que sentia. Aos 28 anos, ela havia construído uma carreira respeitável ajudando atletas a lidar com pressão e ansiedade competitiva, mas ironicamente não conseguia aplicar em si mesma os conhecimentos que compartilhava com outros. Valentina crescerá acreditando ser órfã, criada pelos avós maternos em uma família alemã tradicional do interior do Rio Grande do Sul. Segundo os avós, sua mãe, Ingrid Miller, havia morrido em um acidente de carro quando Valentina tinha apenas 2 anos, e o pai era um homem casado que nunca assumiu a paternidade. A história explicava por que ela nunca havia conhecido a família paterna e por que seus avós sempre pareciam desconfortáveis quando ela fazia perguntas sobre seus pais biológicos. O talento natural de Valentina para a ginástica artística foi descoberto aos 5 anos, quando uma professora de educação física notou sua flexibilidade excepcional e coordenação motor impressionante. Os avós, orgulhosos mas preocupados com os custos, conseguiram bolsa em uma academia renomada de Porto Alegre, onde Valentina começou a treinar sob a supervisão de professora Elga, uma alemã rigorosa de 45 anos conhecida por formar campeãs nacionais. A relação entre Valentina e Elga foi intensa e destrutiva desde o início. A treinadora demonstrava expectativas impossíveis, criticava cada movimento imperfeito, comparava constantemente Valentina com outras ginastas mais talentosas, e usava humilhação pública como método de motivação. "Você não tem o que é preciso para ser campeã", Elga dizia regularmente. Talvez devesse considerar um esporte menos exigente, como natação para iniciantes. Durante 10 anos, Valentina suportou essa tortura psicológica acreditando que era normal no mundo da ginástica de alto rendimento. Via outras ginastas chorando após treinos, desenvolvendo distúrbios alimentares, abandonando a escola para treinar 12 horas por dia, e assumia que era o preço necessário para alcançar excelência atlética. Elga alimentava essa crença, constantemente lembrando as meninas de que campeãs são feitas de sacrifício e sofrimento. A situação se deteriorou quando Valentina chegou à adolescência e seu corpo começou a mudar naturalmente. Elga se tornou obsessiva sobre peso, medindo Valentina diariamente, controlando cada caloria consumida, e fazendo comentários cruéis sobre barriga saliente ou coxas grossas demais. Valentina desenvolveu bulimia aos 15 anos, escondendo o transtorno alimentar dos avós que viviam orgulhosos de sua dedicação atlética. O sonho olímpico desmoronou aos 18 anos, quando Valentina sofreu uma lesão grave no joelho durante treino para o campeonato nacional. Elga reagiu com frieza devastadora: "Eu sempre soube que você não aguentaria a pressão. Ginastas de verdade não se machucam em movimentos básicos." A falta de empatia da treinadora durante a recuperação foi o golpe final na autoestima já fragmentada de Valentina. Após abandonar a ginástica, Valentina mergulhou em uma depressão profunda que durou 3 anos. Isolou-se socialmente, ganhou peso significativo, e desenvolveu agorafobia que a impedia de sair de casa por dias seguidos. Os avós, preocupados mas sem compreender a profundidade do trauma,
Insistiam que ela superasse essa fase e encontrasse uma nova paixão na vida. A decisão de estudar psicologia surgiu da necessidade de compreender seus próprios traumas. Durante a graduação, Valentina se especializou em psicologia esportiva, descobrindo através de estudos acadêmicos que os métodos de Helga constituíam abuso psicológico sistêmico, não técnicas legítimas de treinamento. Essa revelação foi simultaneamente libertadora e devastadora. Libertadora porque validava seu sofrimento, devastadora porque confirmava que havia desperdiçado sua juventude sendo vítima de uma pessoa cruel. Agora, formada e teoricamente qualificada para ajudar outros atletas, Valentina se encontrava numa posição paradoxal. Possuía conhecimento técnico sobre trauma esportivo, mas não conseguia superar seus próprios demônios internos. Cada sessão de terapia que conduzia com atletas jovens era um lembrete doloroso de sua própria jornada não resolvida, criando um ciclo de retraumatização que ameaçava sua carreira recém-iniciada antes mesmo que pudesse florescer. Valentina Miller havia crescido numa casa onde o silêncio sobre o passado era uma regra não escrita, mas rigorosamente seguida. Seus avós, Wilhelm e Gertrude Miller, eram descendentes alemães da terceira geração que haviam construído uma vida próspera através de trabalho árduo e disciplina férrea. Eles administravam uma pequena fábrica de conservas na cidade de São Leopoldo e acreditavam que problemas do passado deveriam permanecer enterrados para não contaminar o futuro. A narrativa oficial sobre a morte de Ingrid era simples e consistente. Ela estava dirigindo sozinha numa noite chuvosa quando perdeu o controle do carro numa curva perigosa da Serra Gaúcha. Não havia sobreviventes, não havia testemunhas, e a família preferiu cremar o corpo rapidamente para evitar sofrimento prolongado. Quando Valentina perguntava sobre fotos da mãe, os avós diziam que haviam sido destruídas no incêndio que atingira parte da casa alguns anos após o acidente. Wilhelm era um homem rígido que acreditava que disciplina e estrutura eram as bases de uma vida bem-sucedida. Ele via o talento ginástico de Valentina como oportunidade de ensinar valores importantes: dedicação, sacrifício, perseverança diante de dificuldades. Quando Helga criticava duramente a neta, Wilhelm interpretava isso como sinal de que a treinadora se importava o suficiente para exigir excelência. Professores rigorosos formam alunos vencedores, ele sempre dizia. Gertrude era mais carinhosa, mas também mais evasiva quando o assunto envolvia Ingrid. Ela preparava comidas especiais para Valentina antes de competições importantes, costurava figurinos personalizados e demonstrava orgulho genuíno pelos sucessos atléticos da neta. No entanto, sempre que Valentina mencionava curiosidade sobre traços físicos ou personalidade que poderia ter herdado da mãe, Gertrude mudava de assunto rapidamente ou inventava tarefas urgentes que precisavam ser realizadas. A vida de Valentina era estruturada ao redor da ginástica desde muito cedo. Acordava às 5 da manhã para sessões de condicionamento físico, ia para a escola apenas no período necessário para cumprir exigências legais, e passava tardes inteiras na academia trabalhando em rotinas complexas. Fins de semana eram dedicados a competições ou treinos intensivos. Ela tinha poucos amigos fora do mundo atlético e nenhum hobby além da ginástica. Helga Zimmermann havia chegado ao Brasil nos anos 1980, alegando ser ex-ginasta da antiga Alemanha Oriental que emigrara após problemas políticos. Ela falava alemão fluentemente, o que criava uma conexão imediata com a família Miller, e demonstrava conhecimento técnico impressionante sobre ginástica artística. Os avós de Valentina confiavam nela completamente, interpretando sua rigidez como profissionalismo europeu superior. Os métodos de Helga incluíam humilhação pública sistemática, isolamento social das ginastas, controle obsessivo sobre a alimentação, e punições físicas disfarçadas de exercícios. Ela proibia as meninas de chorar durante treinos, dizia que dor era fraqueza mental, e constantemente comparava suas atletas com ginastas de outros países mais disciplinadas.
Valentina internalizou essas mensagens como verdades sobre o que era necessário para alcançar sucesso atlético. Durante a adolescência, Valentina começou a notar comportamentos estranhos em Helga que não conseguia explicar. A treinadora parecia conhecer detalhes íntimos sobre a família Miller que nunca haviam sido compartilhados, demonstrava familiaridade suspeita com lugares específicos de São Leopoldo, e às vezes fazia comentários sobre velhos tempos que não faziam sentido considerando que supostamente havia chegado ao Brasil apenas alguns anos antes. Mais perturbador ainda eram os momentos raros em que Helga demonstrava algo que poderia ser interpretado como carinho maternal por Valentina. Durante competições importantes, ela às vezes tocava o cabelo da menina de forma quase carinhosa, ou murmurava palavras de encorajamento em alemão que soavam diferentes do tom crítico habitual. Esses momentos eram tão breves que Valentina começou a duvidar se realmente haviam acontecido. A lesão no joelho que encerrou a carreira atlética de Valentina ocorreu durante um movimento que ela havia executado milhares de vezes sem problemas. Helga estava gritando correções especialmente agressivas naquele dia, criticando cada aspecto da performance de Valentina com uma intensidade que parecia pessoal além de profissional. "Você está desperdiçando meu tempo e minha experiência", ela havia gritado segundos antes da queda que destruiu o joelho da jovem ginasta. A recuperação da lesão foi emocionalmente mais devastadora que fisicamente. Helga não visitou Valentina no hospital nem mesmo uma vez, não ligou para saber sobre o progresso médico, e quando finalmente se encontraram na academia para buscar pertences pessoais, tratou a ex-aluna com frieza de completa estranha. "Ginástica não é para fracas", foi sua despedida final. Durante os anos de depressão que se seguiram, Valentina desenvolveu uma relação obsessiva com tentar compreender por que Helga havia tratado com tanta crueldade. Ela analisava cada interação passada, procurando pistas sobre o que havia feito para merecer tal animosidade. A terapia inicial focou em ajudá-la a entender que abuso não é consequência de falhas da vítima, mas essa compreensão intelectual não se traduzia em cura emocional. Os estudos em psicologia ofereceram a Valentina linguagem técnica para descrever seus traumas, mas também revelaram a extensão do dano psicológico que havia sofrido. Ela compreendia teoricamente conceitos como manipulação psicológica, abuso emocional sistemático e trauma complexo de desenvolvimento, mas aplicar essas teorias à própria experiência continuava sendo avassaladora emocionalmente. A decisão de se especializar em psicologia esportiva foi motivada pelo desejo de proteger outros jovens atletas de experiências similares à sua. Valentina queria identificar sinais de abuso em ambientes esportivos, desenvolver protocolos de intervenção eficazes, e ajudar atletas traumatizados a reconstruir autoestima e confiança. Era uma forma de transformar sofrimento pessoal em propósito profissional significativo. No entanto, trabalhar com atletas jovens que relatavam experiências similares às suas criava um efeito de retraumatização constante. Cada história de humilhação, controle excessivo ou punição psicológica ecoava suas próprias memórias dolorosas. Valentina se encontrava numa posição de ter que manter compostura profissional enquanto lidava com gatilhos emocionais intensos durante cada sessão terapêutica. A ironia da situação não escapava a Valentina, ela havia se tornado especialista em ajudar outros a superar exatamente os traumas que ela mesma não conseguia resolver. Seus clientes confiavam nela, mostravam melhoras significativas, e frequentemente expressavam gratidão pela compreensão empática que ela demonstrava. Mas essa competência profissional contrastava dramaticamente com sua luta pessoal contínua contra depressão, ansiedade e sensação de vazio existencial que nenhuma quantidade de conhecimento teórico parecia capaz de curar completamente. A sequência de eventos que levariam à descoberta mais chocante da vida de Valentina começou numa terça-feira aparentemente comum de setembro, quando ela decidiu confrontar Helga depois de anos evitando qualquer contato.
A decisão surgiu durante uma sessão particularmente intensa com Marina, uma ginasta de 16 anos que relatava métodos de treinamento idênticos aos que Valentina havia sofrido décadas antes. Ela me disse exatamente as mesmas palavras que você mencionou, Marina chorava. Que eu não tenho o que é preciso para ser campeã, que deveria considerar natação para iniciantes. A repetição exata das frases cruéis que haviam destruído sua autoestima despertou em Valentina uma raiva que ela não sentia há anos. Era como se Helga tivesse um roteiro de humilhação que aplicava sistematicamente a todas suas atletas, provando que a crueldade era calculada, não resultado de frustração momentânea ou métodos de treinamento mal compreendidos. Ela está usando as mesmas técnicas de abuso psicológico que usou comigo, Valentina percebeu com clareza devastadora. Impulsionada por uma mistura de raiva terapêutica e responsabilidade profissional, Valentina decidiu confrontar Helga diretamente pela primeira vez em 10 anos. Não para buscar uma reconciliação ou pedidos de desculpas, mas para documentar os métodos abusivos da treinadora e potencialmente proteger futuras vítimas. Como psicóloga licenciada, ela tinha obrigação ética de intervir quando suspeitava de abuso infantil, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios traumas não resolvidos. A academia onde Helga ainda treinava jovens ginastas ficava no mesmo local de sempre, um prédio antigo no bairro Moinhos de Vento que Valentina não visitava há uma década. Quando entrou no espaço familiar, foi atingida por uma enxurrada de memórias sensoriais, o cheiro de magnésio, o som de corpos batendo em aparelhos, os gritos de correção ecoando pelas paredes. Por um momento, ela se sentiu novamente como a menina insegura de 15 anos desesperada por aprovação. Helga estava exatamente onde Valentina esperava encontrá-la, próxima às barras assimétricas, gritando correções para uma menina que não podia ter mais de 12 anos. Patética! Você chama isso de movimento? Minha avó faria melhor e ela já morreu há 20 anos. A crueldade casual na voz de Helga era idêntica às memórias de Valentina, confirmando que nada havia mudado na abordagem da treinadora ao longo dos anos. Precisamos conversar, Valentina disse, aproximando-se com uma confiança profissional que mascarava o terror interno que sentia. Helga se virou, e por uma fração de segundo, Valentina viu algo estranho nos olhos da treinadora, não surpresa ou irritação, mas algo que parecia reconhecimento misturado com medo. Era uma expressão que ela nunca havia visto no rosto de Helga durante todos os anos de treinamento. Valentina, Helga disse, sua voz perdendo momentaneamente o tom autoritário habitual. Eu não esperava. O que você quer aqui? O sotaque alemão pareceu mais pronunciado, como se a presença de Valentina tivesse despertado o nervosismo que afetava até sua capacidade de falar português fluentemente. Ela dispensou rapidamente as outras ginastas, alegando que o treino havia terminado mais cedo, deixando a academia vazia exceto pelas duas mulheres. A confrontação que se seguiu foi inicialmente controlada, com Valentina explicando profissionalmente suas preocupações sobre métodos de treinamento abusivos e Helga defendendo suas técnicas como disciplina necessária para excelência. Mas conforme a conversa se intensificou, ambas começaram a perder compostura, revelando emoções represadas por décadas. Você sempre foi fraca, Helga finalmente explodiu, aparentemente esquecendo que estava no Brasil. Eu tentei fazer você forte, mas você preferiu bancar a vítima em vez de lutar pelos seus sonhos. Foi por isso que fracassou, não por causa dos meus métodos. A acusação atingiu Valentina como um soco físico, reativando todas as inseguranças que ela havia trabalhado para superar. Você destruiu minha autoestima sistematicamente. Valentina gritou de volta, pela primeira vez em sua vida respondendo à altura para Helga. Eu era uma criança que precisava de orientação, não de humilhação constante. Você me fez desenvolver transtornos alimentares, depressão, ansiedade crônica. Isso não é treinamento, é abuso.
A liberação emocional de finalmente verbalizar sua raiva foi simultaneamente aterrorizante e libertadora. Foi durante esse momento de confrontação emocional intensa que aconteceu o evento que mudaria tudo. Helga, gesticulando agressivamente enquanto gritava, arrancou acidentalmente a manga da camisa, expondo parte do braço direito que ela sempre mantinha coberto. No antebraço, claramente visível, havia uma marca de nascença em formato de borboleta idêntica à que Valentina tinha no mesmo local exato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambas olharam para os braços simultaneamente, processando a impossibilidade estatística de duas pessoas não relacionadas terem marcas de nascença idênticas nos mesmos locais. Valentina sentiu o mundo girando ao seu redor conforme sua mente racional tentava explicar o que estava vendo, enquanto rejeitava as conclusões óbvias que se formavam. Se você está sendo tocado por esta história sobre família, identidade e os segredos que moldam nossas vidas de formas inesperadas, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos reais que mostram como descobertas sobre nosso passado podem transformar completamente nossa compreensão sobre presente e futuro. Voltemos agora para descobrir como essa revelação impossível continuou se desenrolando. Isso é impossível, Helga murmurou em alemão, sua face empalidecendo visivelmente. Ela tentou rapidamente cobrir o braço, mas era tarde demais. A evidência estava exposta, e ambas sabiam que coincidências desse tipo simplesmente não existem. Isso não significa nada, ela disse, mas sua voz tremia de uma forma que Valentina nunca havia ouvido antes. Você é Ingrid, Valentina disse, a realização atingindo-a como uma avalanche. Você é minha mãe. Você não morreu em acidente nenhum. Você fingiu sua própria morte e depois voltou para me torturar durante toda a minha infância sem que eu soubesse quem você era. A acusação saiu de sua boca antes mesmo que sua mente consciente processasse completamente as implicações do que estava dizendo. Helga, ou Ingrid, ficou imóvel por vários segundos, como se estivesse decidindo entre continuar negando ou finalmente admitir uma mentira que mantivera por mais de 2 décadas. Quando finalmente falou, foi em alemão, como se a língua nativa oferecesse refúgio emocional que o português não proporcionava. Eu não conseguia. Eu não conseguia ser mãe. Mas também não conseguia ficar longe. A confissão quebrou algo fundamental na percepção de realidade que Valentina havia construído sobre sua vida inteira. Sua mãe não estava morta. Sua mãe havia escolhido abandoná-la, mas depois havia retornado disfarçada para se tornar sua treinadora. Sua mãe havia passado 10 anos deliberadamente destruindo sua autoestima, sabendo exatamente quem ela era e o impacto que suas palavras teriam. Era uma traição tão profunda e complexa que Valentina não tinha referência emocional para processá-la adequadamente. O que Valentina descobriu nas horas que se seguiram sobre as motivações de Ingrid, sobre os segredos que a família Miller havia mantido por décadas, e principalmente sobre sua própria capacidade de sobreviver a revelações que pareciam impossíveis de suportar, a levaria numa jornada de cura que transformaria não apenas sua vida pessoal, mas também sua abordagem revolucionária para ajudar outras pessoas a superar traumas familiares complexos. Os dias que se seguiram à revelação foram os mais confusos e emocionalmente caóticos da vida de Valentina. Ela saiu da academia em estado de choque, dirigiu sem destino por horas pelas ruas de Porto Alegre, e finalmente parou num parque onde permaneceu sentada em silêncio por 3 horas tentando processar o fato de que sua realidade inteira havia sido uma mentira elaborada. A mulher que mais odiava no mundo era sua própria mãe, que havia escolhido torturá-la psicologicamente em vez de assumir a responsabilidade maternal. A primeira pessoa que Valentina procurou foram seus avós, que encontrou na cozinha da casa familiar preparando o jantar como em qualquer dia normal. Vocês sabiam, ela disse sem preâmbulos,
sabiam que Helga era Ingrid, que minha mãe estava viva e me treinando. Sabiam e deixaram que isso acontecesse por 10 anos. Wilhelm e Gertrude trocaram olhares que confirmaram imediatamente a suspeita de Valentina sobre cumplicidade familiar generalizada. Nós não sabíamos como te contar, Gertrude finalmente admitiu, suas mãos tremendo enquanto tentava continuar descascando batatas. Ingrid apareceu aqui em 2005, disse que havia mudado de identidade, que queria estar perto de você mas não conseguia ser mãe de verdade. Pensamos que seria melhor deixar ela pelo menos contribuir com seu treinamento, já que ela entendia de ginástica. A explicação soava patética mesmo para quem a oferecia. Wilhelm, sempre pragmático, tentou justificar a decisão da família. Você estava progredindo tanto na ginástica. Helga era uma treinadora competente, mesmo com métodos rígidos. Não imaginávamos que ela seria tão cruel. Pensávamos que era apenas disciplina alemã tradicional. A tentativa de racionalização revelava uma negligência emocional que Valentina nunca havia percebido completamente durante a infância. A confrontação familiar se estendeu pela madrugada, com Valentina descobrindo camadas de mentiras e omissões que datavam de sua primeira infância. Ingrid não havia morrido em acidente, havia fugido com um namorado quando Valentina tinha 2 anos, abandonando a filha com os pais. O relacionamento havia fracassado, ela voltará para a região alguns anos depois, mas se sentia incapaz de resumir o papel maternal após anos de ausência. Ela disse que te amava, mas que não sabia como demonstrar isso de forma saudável, Gertrude revelou através de lágrimas. Pensou que sendo sua treinadora poderia contribuir para seu sucesso sem precisar enfrentar a própria inadequação como mãe. Não percebemos que ela estava projetando suas próprias frustrações em você. A psicologia por trás das ações de Ingrid era complexa, mas não justificava décadas de abuso emocional disfarçado. Valentina se sentiu traída não apenas por Ingrid, mas por toda a estrutura familiar que havia permitido essa situação bizarra. Seus avós, as únicas figuras parentais que conhecera, haviam priorizado manter segredos familiares sobre proteger seu bem-estar emocional. A realização de que havia crescido cercada por cumplicidade e omissões deliberadas adicionou uma camada extra de trauma à situação já impossível. Nos dias seguintes, Valentina cancelou todos os atendimentos profissionais, alegando emergência familiar. Não conseguia fingir estabilidade emocional suficiente para ajudar outros quando estava processando revelações que abalavam seus próprios fundamentos psicológicos. Cada técnica terapêutica que havia aprendido parecia inadequada para lidar com a complexidade de descobrir que havia sido abusada pela própria mãe sem saber. A decisão de procurar terapia intensiva para si mesma veio após uma semana de insônia completa e episódios de pânico que a deixavam incapacitada por horas. Doutora Ana Santos, que havia acompanhado Valentina durante a graduação, recomendou uma abordagem especializada em trauma complexo que incluía desensibilização por movimentos oculares, terapia cognitivo-comportamental e técnicas somáticas para processar memórias traumáticas armazenadas no corpo. O que você experimentou é uma forma particularmente cruel de trauma porque combina abandono maternal, abuso psicológico sistemático e traição familiar institucionalizada, doutora Ana explicou durante a primeira sessão após a revelação. Sua mãe essencialmente criou uma situação onde ela podia simultaneamente estar presente na sua vida e puni-la pelo próprio abandono inicial. É uma dinâmica psicológica extremamente destrutiva que requer cuidado especializado para ser processada adequadamente. Durante as sessões intensivas, Valentina começou a compreender padrões em seu desenvolvimento emocional que agora faziam sentido assustador. Sua necessidade obsessiva de aprovação externa, tendência a se culpar por falhas alheias, dificuldade em estabelecer limites saudáveis, e atração por relacionamentos onde precisava merecer amor,
Todos eram sintomas diretos de ter sido criada por uma mãe que deliberadamente condicionou o amor à performance impossível. A terapia também revelou como Valentina havia desenvolvido mecanismos de sobrevivência impressionantes. Sua capacidade de empatizar profundamente com outros atletas traumatizados, intuição psicológica aguçada e resistência emocional extraordinária eram, paradoxalmente, produtos de suas experiências traumáticas. Você transformou o sofrimento em superpoder terapêutico, doutora Ana observou, mas agora precisa aprender a aplicar essa mesma compaixão a si própria. Paralelamente ao processo terapêutico pessoal, Valentina lutava com questões práticas sobre como proceder profissionalmente. Como psicóloga licenciada, ela tinha obrigação de reportar suspeitas de abuso infantil às autoridades competentes. Helga continuava treinando meninas jovens usando métodos que Valentina agora reconhecia claramente como abusivos. Mas denunciar sua própria mãe significaria expor publicamente toda a situação familiar complexa. A decisão de confrontar Ingrid novamente veio após 2 meses de terapia intensiva, quando Valentina se sentiu psicologicamente preparada para ter uma conversa sem ser completamente devastada emocionalmente. Desta vez, ela escolheu um ambiente neutro, um café no centro da cidade, e estabeleceu limites claros sobre o que esperava da interação. Não queria reconciliação ou explicações elaboradas, queria encerramento e compromisso de que Ingrid pararia de treinar crianças. O encontro revelou uma mulher profundamente perturbada que havia passado décadas fugindo de responsabilidades emocionais através de controle obsessivo sobre outras pessoas. Ingrid admitiu que sabia que seus métodos eram destrutivos, mas justificava-os dizendo que disciplina constrói caráter e que ela só queria o melhor para Valentina. A incapacidade de assumir responsabilidade genuína pelos danos causados confirmou para Valentina que reconciliação não era possível nem desejável. Eu não posso perdoar você ainda, Valentina disse com clareza que a surpreendeu. E não sei se algum dia poderei. Mas posso escolher não carregar sua dor junto com a minha. Você precisa de ajuda profissional. E eu preciso que pare de treinar crianças enquanto não resolver seus próprios traumas. Era a primeira vez que Valentina estabelecia limites firmes com a figura materna, mesmo décadas após ter descoberto quem ela realmente era. Mas Valentina ainda não estava preparada para descobrir como essa jornada de cura pessoal a levaria a desenvolver métodos terapêuticos revolucionários que combinariam psicologia esportiva com arte terapêutica, criando uma abordagem única para ajudar atletas traumatizados a transformar dor em expressão criativa e encontrar cura através da arte contemplativa. A decisão de reportar Ingrid às autoridades competentes chegou numa manhã de dezembro, quando Valentina recebeu uma ligação desesperada da mãe de Marina, a ginasta de 16 anos que havia sido sua cliente. Ela tentou se matar ontem à noite, a mulher chorava no telefone. Deixou uma carta dizendo que não conseguia mais suportar as vozes na cabeça repetindo que ela é um fracasso, que nunca será boa o suficiente. A psiquiatra do hospital disse que é resultado de abuso psicológico crônico. A notícia atingiu Valentina como um tapa na face, forçando-a a confrontar o fato de que sua hesitação em denunciar Ingrid havia permitido que outra jovem atleta fosse empurrada ao limite do desespero. Marina estava internada em estado grave, e Valentina sabia que carregaria para sempre a responsabilidade parcial por não ter agido mais rapidamente para proteger a menina dos mesmos métodos que quase haviam destruído sua própria vida. Não posso mais proteger minha privacidade às custas da segurança de outras crianças, Valentina disse para a doutora Ana durante uma sessão de emergência. Se eu tivesse denunciado Ingrid imediatamente após descobrir quem ela era, Marina não estaria lutando pela vida num hospital psiquiátrico. Meu trauma não justifica permitir que outras pessoas sejam traumatizadas. A culpa que sentia era esmagadora, mas também clarificadora sobre o curso de ação necessário.
A denúncia formal ao Conselho Regional de Educação Física e ao Ministério Público foi um processo emocionalmente devastador que exigiu de Valentina reviver publicamente todos os detalhes de seu abuso. Ela teve que fornecer relatórios detalhados sobre métodos de treinamento, documentar padrões de comportamento abusivo e testemunhar sobre o impacto psicológico de décadas de humilhação sistemática. Cada depoimento era uma retraumatização controlada em nome da justiça. A investigação revelou que Ingrid havia usado documentos falsos para estabelecer sua identidade como Helga Zimmermann, inclusive diplomas forjados que alegavam formação em educação física na antiga Alemanha Oriental. Ela nunca havia sido atleta profissional nem possuía qualificações legítimas para treinar ginastas. Durante 20 anos, havia operado baseada em conhecimento autodidata e métodos abusivos que copiava de treinadores genuínos, mas aplicava de forma distorcida e cruel. Ela essencialmente sequestrou a carreira atlética de dezenas de meninas para satisfazer suas próprias necessidades psicológicas não resolvidas, o promotor explicou para Valentina. Usou posição de autoridade para projetar suas próprias inadequações em atletas vulneráveis, causando danos psicológicos que podem durar a vida inteira. O caso dela será referência em legislação sobre proteção de menores em ambientes esportivos. O julgamento foi um espetáculo midiático que Valentina não estava preparada para enfrentar. Jornalistas esportivos transformaram a história em manchetes sensacionalistas sobre treinadora falsa tortura própria filha, enquanto programas de televisão debatiam questões éticas sobre métodos de treinamento em esportes de alto rendimento. Valentina se encontrou na posição indesejada de porta-voz involuntária para a reforma no sistema esportivo brasileiro. Durante o testemunho no tribunal, Valentina teve que relatar publicamente detalhes íntimos sobre transtornos alimentares, tentativas de suicídio e anos de terapia necessários para superar trauma de desenvolvimento. Ver Ingrid sentada no banco dos réus, finalmente sendo responsabilizada por décadas de comportamento destrutivo, proporcionou uma sensação de validação que ela não esperava experimentar, mas também uma tristeza profunda pela mãe que nunca conseguirá ser. Eu gostaria de sentir raiva, Valentina disse para a doutora Ana após o primeiro dia de julgamento. Mas olhando para ela ali, só consigo ver uma mulher profundamente quebrada que nunca aprendeu como amar de forma saudável. Isso não desculpa o que ela fez, mas me ajuda a entender que o abuso dela não foi sobre mim, foi sobre ela projetando suas próprias feridas não curadas. A percepção marcou um ponto de virada crucial em seu processo de cura. A sentença incluiu prisão de 3 anos por falsificação de documentos e exercício ilegal da profissão, além de indenização para as vítimas e proibição permanente de trabalhar com menores. Mais importante que a punição legal, porém, foi o precedente estabelecido para investigação mais rigorosa de credenciais de treinadores esportivos e implementação de protocolos de proteção psicológica para atletas jovens. O impacto pessoal do julgamento foi paradoxal para Valentina. Por um lado, ver Ingrid ser responsabilizada publicamente proporcionou o fechamento que ela precisava para seguir em frente. Por outro lado, a exposição midiática forçou-a a processar seu trauma numa arena pública que não oferecia o ambiente seguro e controlado da terapia tradicional. Era simultaneamente libertadora e retraumatizante. Marina, que havia se recuperado fisicamente da tentativa de suicídio, procurou Valentina após o julgamento. Obrigada por ter coragem de falar a verdade, ela disse durante um encontro cuidadosamente mediado por profissionais. Ver você sobreviver e se tornar psicóloga me deu esperança de que eu também posso superar isso. Você transformou sua dor em algo que ajuda outras pessoas. O reconhecimento foi profundamente curativo para Valentina. A experiência de testemunhar publicamente e ver justiça sendo feita ativou algo em Valentina que ela não esperava, uma sensação de empoderamento que vinha de ter usado sua voz para proteger outras pessoas, mesmo quando isso custou sua privacidade e conforto emocional.
Pela primeira vez na vida, sinto que minha experiência traumática serviu para algo maior que meu próprio sofrimento, ela refletiu. O que aconteceu nos meses seguintes, quando Valentina canalizou essa nova sensação de empoderamento para criar métodos terapêuticos inovadores que combinavam psicologia com expressão artística, transformaria não apenas sua própria cura, mas também sua capacidade de ajudar outros sobreviventes de trauma a encontrar cura através da criatividade contemplativa. As semanas que se seguiram ao julgamento foram marcadas por uma mistura paradoxal de exaustão emocional e energia criativa que Valentina nunca havia experimentado. A validação pública de seu trauma, combinada com a sensação de ter protegido outras jovens atletas, havia liberado reservas de força interior que ela não sabia que possuía. Pela primeira vez em décadas, sentia que tinha controle genuíno sobre sua narrativa pessoal, em vez de ser vítima passiva de circunstâncias impostas por outros. A repercussão mediática do caso trouxe consequências inesperadas para a prática profissional de Valentina. Dezenas de atletas de várias modalidades esportivas começaram a procurá-la especificamente, atraídos pela combinação única de conhecimento técnico em psicologia esportiva e experiência pessoal com trauma atlético. Você entende o que passamos de uma forma que outros terapeutas não conseguem, disse Lucas, um nadador de 18 anos que havia sofrido abuso similar por parte de seu treinador. Durante essas sessões intensas com atletas traumatizados, Valentina descobriu que métodos terapêuticos tradicionais eram insuficientes para processar a complexidade específica de traumas esportivos. Atletas desenvolviam identidades tão entrelaçadas com desempenho físico que separar trauma emocional de memórias corporais exigia abordagens mais integradas. Nossos corpos guardam as memórias do abuso de forma diferente, ela percebeu, porque o abuso aconteceu através do próprio meio que usávamos para nos expressar. A descoberta revolucionária veio durante uma sessão particularmente difícil com Carla, uma ex-bailarina de 22 anos que desenvolvera anorexia severa após anos de humilhação sobre peso corporal. Métodos verbais tradicionais estavam falhando em ajudá-la a processar trauma somaticamente armazenado, então Valentina sugeriu experimentalmente que ela tentasse desenhar a dor em vez de apenas falar sobre ela. O resultado foi uma série de ilustrações viscerais que capturavam aspectos do trauma que palavras não conseguiam alcançar. É como se minha mão soubesse coisas que minha mente não consegue dizer, Carla observou enquanto criava imagens abstratas que representavam sensações internas de inadequação, medo e, gradualmente, cura. O processo de externalizar trauma através de arte visual permitiu que ela processasse emoções que haviam permanecido bloqueadas em seu sistema nervoso por anos. Valentina percebeu que havia descoberto algo revolucionário. Inspirada pelos resultados com Carla, Valentina começou a integrar a arte terapêutica sistematicamente em sua prática, desenvolvendo protocolos específicos para atletas que combinavam técnicas psicológicas tradicionais com expressão criativa. Pintura, escultura, música, dança terapêutica e até mesmo escrita criativa se tornaram ferramentas que permitiam aos clientes acessar e processar aspectos de trauma que terapia verbal sozinha não conseguia alcançar. Doutora Ana, que continuava supervisionando o desenvolvimento profissional de Valentina, ficou impressionada com os resultados inovadores. Você está criando uma metodologia completamente nova que integra cura psicológica com expressão artística de forma que nunca vi antes, ela observou. Seus clientes não estão apenas superando o trauma, estão transformando dor em beleza, encontrando significado através da criatividade. A transformação mais significativa aconteceu na própria relação de Valentina com criatividade. Durante décadas, ela havia associado expressão física e artística com dor e humilhação através da ginástica. Mas ajudar outros atletas a redescobrir alegria em movimento e expressão criativa estava simultaneamente curando suas próprias associações traumáticas. Estou aprendendo que meu corpo pode criar beleza, não apenas sofrer, ela escreveu em seu diário terapêutico.
A metodologia desenvolvida por Valentina começou a atrair a atenção de profissionais de saúde mental e instituições esportivas. Ela foi convidada para apresentar seu trabalho em conferências de psicologia esportiva, onde demonstrou como a arte terapêutica podia acelerar a recuperação para atletas traumatizados. Terapia tradicional foca na mente, ela explicou durante uma apresentação, mas trauma atlético vive no corpo. Precisamos de abordagens que integrem ambos. O reconhecimento profissional trouxe oportunidades para a pesquisa colaborativa com universidades interessadas em estudar a eficácia de seus métodos. Valentina começou a documentar sistematicamente os resultados obtidos com diferentes técnicas artísticas, criando protocolos que poderiam ser replicados por outros terapeutas trabalhando com populações atléticas. Era o tipo de contribuição acadêmica que ela nunca imaginou fazer quando começou a estudar psicologia. Histórias como esta, onde trauma pessoal se transforma em inovação terapêutica que beneficia outras pessoas, mostram como nossa pior dor pode se tornar nossa maior contribuição para o mundo. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos sobre pessoas que transformaram sofrimento em serviço, criando cura não apenas para si mesmas, mas para comunidades inteiras. Paralelamente ao sucesso profissional, Valentina experimentava cura pessoal através de sua própria expressão criativa. Ela começou a pintar peças abstratas que representavam diferentes estágios de sua jornada de recuperação, criando narrativas visuais que capturavam tanto dor quanto transformação. Cada pintura é como completar mais uma sessão de terapia, ela refletia. Estou literalmente criando beleza das cinzas do meu trauma. A relação com a arte se tornou contemplativa e meditativa de formas que ela nunca esperou. Horas gastas pintando ou esculpindo se tornaram formas de meditação em movimento, espaços onde ela podia processar emoções sem análise intelectual. A arte não requer que eu entenda tudo, ela descobriu. Apenas requer que eu sinta e expresse autenticamente. As histórias de sucesso de seus clientes também contribuíram para sua própria cura. Ver Marina retornar para treinamento atlético saudável com uma nova treinadora, observar Lucas redescobrir alegria na natação, acompanhar Carla desenvolver uma relação saudável com seu corpo. Cada vitória reforçou para Valentina que trauma não era sentença permanente, mas experiência transformável quando abordada com ferramentas apropriadas e apoio. A comunidade que se formou ao redor de seu trabalho inovador criou uma rede de apoio que ela nunca tivera durante sua própria recuperação. Atletas, terapeutas, treinadores e famílias afetadas por trauma atlético encontraram uns aos outros através de seus programas, criando uma comunidade estendida de cura que se estendia muito além de sessões terapêuticas individuais. O que aconteceu em seguida, quando a jornada de cura pessoal de Valentina se combinou com suas inovações profissionais para criar um modelo completamente novo de prática terapêutica, estabeleceria ela como pioneira num campo que conectava psicologia, medicina esportiva e artes criativas de formas que influenciariam abordagens de tratamento para gerações de atletas traumatizados. A transformação completa de Valentina se cristalizou num momento específico que ela consideraria para sempre como o ponto de virada definitivo em sua jornada de cura. Foi durante uma sessão de arte-terapia com um grupo de jovens atletas traumatizados, quando ela percebeu que estava genuinamente feliz pela primeira vez que conseguia se lembrar. Não apenas contente ou funcionalmente estável, mas experimentando alegria profunda através de seu trabalho de ajudar outros a transformar dor em expressão criativa. A revelação chegou enquanto observava Marina, agora com 18 anos e se recuperando lindamente, ensinando uma ginasta mais nova como usar tinta para expressar sentimentos que ela não conseguia verbalizar. Olha, Marina estava dizendo, você não precisa fazer perfeito. Apenas deixe as cores mostrarem como você se sente por dentro. Assistir sua ex-cliente se tornar uma curadora para outros criou uma sensação de completude que Valentina nunca esperou experimentar.
A metodologia inovadora que ela havia desenvolvido por necessidade se tornou formalmente reconhecida como terapia criativa integrada para trauma atlético, uma abordagem que combinava técnicas psicológicas tradicionais com expressão criativa estruturada especificamente projetada para atletas. Universidades começaram oferecendo cursos baseados em seus métodos, e programas de certificação profissional foram estabelecidos para treinar outros terapeutas na abordagem. A prática de Valentina havia evoluído de um pequeno consultório onde ela lutava para gerenciar seus próprios gatilhos para um centro próspero que atraía clientes de toda a América do Sul. O Centro de Terapia Criativa para Atletas apresentava estúdios equipados para várias formas de expressão artística, espaços de pintura com luz natural, salas de escultura com argila e outros materiais, salas de musicoterapia com instrumentos, e espaços de terapia de movimento onde atletas podiam reconectar-se com segurança com seus corpos. Cada espaço foi projetado para facilitar diferentes aspectos da jornada de cura. O estúdio de pintura, banhado pela luz matinal, proporcionava ambiente calmo para processar emoções através de arte visual. A sala de escultura permitia engajamento mais tátil com a cura, possibilitando que clientes literalmente moldassem e reformassem sua relação com o trauma. Salas de musicoterapia ofereciam espaços à prova de som onde clientes podiam gritar, chorar, cantar ou tocar instrumentos sem medo de julgamento. O espaço de terapia de movimento era particularmente inovador, apresentando espelhos que podiam ser cobertos quando clientes não estavam prontos para ver seus corpos, tapetes e equipamentos que permitiam reconexão gentil com capacidades físicas, e espaço para trabalho tanto individual quanto em grupo. O movimento não precisa ser performance, Valentina diria aos clientes. Pode simplesmente ser expressão do que você está sentindo por dentro. Seu trabalho com Marina havia se tornado um estudo de caso ensinado em programas de psicologia pelo Brasil. A jovem mulher não apenas se recuperara de sua tentativa de suicídio, mas se tornará uma defensora da segurança atlética, trabalhando com organizações para implementar medidas protetivas para jovens atletas. Valentina me mostrou que sobrevivência não é suficiente, Marina frequentemente dizia em palestras. Podemos transformar nossa dor em poder para ajudar outros. A relação entre Valentina e seus clientes havia evoluído para algo além da terapia tradicional. Muitos ex-clientes se tornaram parte de uma comunidade estendida que se apoiava mutuamente através da recuperação contínua. Eles organizavam exposições de arte apresentando trabalhos criados durante terapia, participavam de workshops onde compartilhavam suas histórias, e orientavam atletas recém-traumatizados entrando em tratamento. Lucas, o nadador que a havia encontrado após o julgamento, não apenas superara seu trauma, mas se tornará atleta de elite novamente, competindo em nível nacional com um treinador saudável e sistema de apoio. A diferença, ele explicou para repórteres, é que agora eu nado porque amo, não porque tenho medo de decepcionar alguém. Valentina me ajudou a encontrar alegria no movimento novamente. A transformação na vida pessoal de Valentina foi igualmente profunda. Ela havia desenvolvido um relacionamento romântico com o Dr. Rafael Medeiros, um médico de medicina esportiva que trabalhava com vários de seus clientes. Sua conexão foi construída em valores compartilhados sobre cura, respeito mútuo pelo trabalho um do outro, e compreensão de trauma que vinha de experiência profissional em vez de dano pessoal. Por tantos anos, Valentina refletiu durante uma entrevista para a revista de psicologia, eu pensei que amor significava ganhar aprovação através de performance perfeita. Rafael me mostrou que amor saudável significa ser aceito exatamente como você é, incluindo suas cicatrizes e imperfeições. Essa lição transformou não apenas minha vida pessoal, mas também como abordo terapia com clientes. Sua relação com a arte havia se tornado profundamente contemplativa e espiritual sem ser religiosa.
Horas gastas pintando ou esculpindo eram formas de meditação que a conectavam a algo maior que sua experiência individual. A arte se tornou minha oração, ela escreveu em suas memórias, uma forma de comunicar com a força vital que flui através de todos nós quando nos permitimos ser vulneráveis e criativos. O centro havia se expandido para incluir divisão de pesquisa onde Valentina e pesquisadores colegas documentavam resultados de terapia criativa integrada. Seus estudos mostraram taxas de recuperação significativamente mais altas para atletas tratados com a metodologia comparados àqueles recebendo terapia tradicional sozinha. Companhias de seguro começaram cobrindo o tratamento, e organizações esportivas implementaram programas baseados na abordagem para prevenção e intervenção precoce. O aspecto mais profundo de sua transformação foi sua relação com sua própria história. Em vez de vergonha sobre seu passado, Valentina sentia orgulho por ter sobrevivido e prosperado. Meu trauma se tornou meu superpoder, ela frequentemente dizia. Não porque trauma é bom, mas porque curar-se de trauma me ensinou profundidades de resistência humana que uso todos os dias para ajudar outros a descobrir sua própria força. Seu trabalho havia atraído atenção internacional, levando a colaborações com centros de treinamento olímpico, equipes esportivas profissionais e comunidades terapêuticas mundialmente. Ela viajava regularmente para treinar outros profissionais, sempre enfatizando que técnicas sozinhas não eram suficientes, terapeutas precisavam fazer seu próprio trabalho de cura para serem eficazes com atletas traumatizados. Você não pode levar alguém mais fundo na cura do que você mesma foi, ela ensinava em seminários de treinamento. Nossos clientes sentem autenticidade quando falamos de feridas curadas versus trauma não processado. A profundidade de nossa própria transformação determina quão longe podemos guiar outros. A relação com Ingrid permanecia mínima, mas cordial. Após cumprir sua sentença, sua mãe biológica havia entrado em terapia intensiva e escrito carta longa de responsabilização para Valentina. Embora perdão ainda fosse processo em andamento, Valentina havia chegado a um lugar onde podia reconhecer o histórico de trauma de Ingrid sem desculpar o abuso. Pessoas feridas ferem pessoas, ela compreendia, mas pessoas curadas curam pessoas. Seus avós, agora na casa dos 80, haviam se tornado apoiadores de seu trabalho, frequentemente comparecendo a exposições de arte apresentando criações de clientes. Wilhelm, particularmente, expressava espanto por como ela havia transformado experiências tão terríveis em algo tão bonito que ajuda tantas pessoas. Sua relação havia sido reconstruída em honestidade e respeito mútuo em vez de segredo e manipulação. O centro havia se tornado local de encontro para famílias de atletas traumatizados, oferecendo grupos de apoio para pais, irmãos e parceiros que eram sobreviventes secundários de trauma. Trauma atlético afeta famílias inteiras, Valentina reconheceu, então cura deve abordar sistemas inteiros, não apenas atletas individuais. 5 anos após descobrir a verdade sobre Ingrid, Valentina havia escrito 2 livros, Memórias sobre sua jornada de recuperação e Guia profissional para implementar terapia criativa com populações atléticas. Ambos se tornaram sucessos de venda em suas respectivas categorias, estabelecendo-a ainda mais como autoridade líder no campo que ela essencialmente criará através de sua própria necessidade de cura. O reconhecimento mais significativo veio de ex-clientes que haviam se tornado defensores, terapeutas, treinadores e líderes em suas próprias comunidades. Doutora Valentina não apenas me ajudou a curar, escreveu Carla em carta indicando-a para prêmio humanitário. Ela me mostrou que nossas piores experiências podem se tornar nossos maiores presentes para o mundo quando temos coragem de transformá-las através de amor e criatividade. De pé em seu estúdio, cercada por obras de arte criadas por centenas de atletas que haviam encontrado cura através da criatividade, Valentina frequentemente se maravilhava com a jornada que havia começado com tanta escuridão.
Passei anos pensando que estava quebrada, ela refletia. Agora entendo que sempre estive completa, apenas precisava aprender como acessar e expressar completude através de coragem criativa. O impacto da metodologia desenvolvida por Valentina se espalhou muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul, transformando como profissionais de saúde mental, instituições esportivas e sistemas educacionais abordavam trauma atlético em toda a América Latina. A terapia criativa integrada para trauma atlético havia se tornado padrão ouro para tratamento de atletas traumatizados, com centros de treinamento sendo estabelecidos em 15 países e mais de 1.000 terapeutas certificados nos métodos desenvolvidos por ela. A Confederação Brasileira de Ginástica implementou protocolos obrigatórios baseados no trabalho de Valentina, exigindo que todos os técnicos completassem treinamento sobre reconhecimento de sinais de abuso psicológico e métodos de treinamento positivo. O caso Valentina Miller mudou completamente nossa cultura organizacional, declarou o presidente da Confederação. Agora entendemos que excelência no desempenho e bem-estar emocional não são conflitantes, mas complementares. Universidades de 5 continentes estabeleceram programas de pesquisa dedicados ao estudo dos métodos de Valentina, gerando mais de 200 artigos acadêmicos que validaram cientificamente a eficácia da arte-terapia para atletas traumatizados. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou o primeiro doutorado mundial em psicologia esportiva criativa, atraindo estudantes internacionais interessados em expandir o campo pioneirizado por ela. Doutora Sarah Johnson, da Universidade de Stanford, conduziu o maior estudo longitudinal sobre os métodos de Valentina, acompanhando 300 atletas traumatizados por 5 anos. Os resultados são extraordinários. Ela publicou no Jornal de Psicologia Esportiva. Atletas tratados com a metodologia mostraram 85% de redução em sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, comparado com 45% usando terapia tradicional isolada. Mais importante, 92% retornaram ao esporte de forma saudável, versus 34% nos grupos controle. O impacto se estendeu além do mundo esportivo quando educadores começaram a adaptar os métodos de Valentina para escolas, reconhecendo que muitos estudantes sofriam traumas similares através de pressão acadêmica excessiva e intimidação sistemática. O Ministério da Educação brasileiro incorporou elementos de arte-terapia nos currículos de formação de professores, criando uma geração de educadores capacitados para identificar e abordar trauma estudantil através de expressão criativa. Marina, agora formada em psicologia e especializada nos métodos de Valentina, havia aberto sua própria clínica em São Paulo, focando especificamente em ginastas traumatizadas. Eu sou prova viva de que recuperação não é apenas possível, mas pode nos tornar mais fortes do que éramos antes do trauma, ela dizia em palestras para jovens atletas. Sua clínica atendia mais de 100 atletas por ano, todas usando arte como ferramenta primária de cura. O movimento de proteção de atletas jovens inspirado pelo trabalho de Valentina resultou em mudanças legislativas significativas. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Proteção Psicológica do Atleta Jovem, estabelecendo diretrizes nacionais para ambientes esportivos seguros, treinamento obrigatório para técnicos sobre desenvolvimento infantil saudável, e sistemas de denúncia para abuso atlético. A lei foi posteriormente adotada como modelo por parlamentos de outros países sul-americanos. Organizações internacionais começaram a implementar programas baseados nos métodos de Valentina. O Comitê Olímpico Internacional estabeleceu centros de arte-terapia atlética em suas principais instalações de treinamento, oferecendo suporte preventivo para atletas de elite antes que traumas se desenvolvessem em problemas crônicos. Prevenção através de expressão criativa é mais efetiva e menos custosa que tratamento após trauma já estar estabelecido, observou o diretor médico do comitê. A empresa de Rafael,
que havia se tornado marido de Valentina, desenvolveu equipamentos especializados para espaços de arte-terapia e instalações esportivas. Suas inovações incluíam superfícies de pintura integradas em ginásios, instrumentos musicais adaptados para a terapia em movimento, e tecnologia que permitia atletas criar arte digital como forma de processar emoções. Estamos literalmente redesenhando espaços esportivos para apoiar bem-estar emocional, ele explicava em conferências de medicina esportiva. O impacto econômico foi documentado através de estudos que mostraram redução dramática nos custos de cuidados de saúde mental para atletas, taxas diminuídas de aposentadoria precoce devido ao esgotamento psicológico, e maior longevidade em carreiras esportivas quando atletas tinham acesso a abordagens de terapia criativa. Companhias de seguro começaram oferecendo descontos de prêmio para organizações esportivas que implementavam protocolos da metodologia. A abordagem influenciou outras áreas de tratamento de trauma além do esporte. Organizações militares adaptaram técnicas de Valentina para veteranos com transtorno de estresse pós-traumático, agências de socorro a desastres as aplicaram com sobreviventes de catástrofes naturais, e hospitais pediátricos as integraram em tratamento para crianças que sofreram trauma médico. Os princípios são universais, Valentina observava. Trauma vive no corpo. E expressão criativa fornece caminhos para a cura que palavras sozinhas não conseguem alcançar. A rede global de terapeutas treinados na metodologia havia se tornado comunidade profissional próspera que se reunia anualmente para compartilhar inovações, discutir casos desafiadores e continuar desenvolvendo o campo. A conferência anual de Valentina em Porto Alegre atraía mais de 2.000 participantes de 40 países, estabelecendo a cidade como centro mundial para pesquisa em terapia criativa de trauma. Editoras competiam para publicar obras baseadas nos métodos de Valentina, resultando numa explosão de recursos disponíveis para terapeutas, atletas, pais e treinadores interessados em implementar abordagens criativas para bem-estar emocional. Suas técnicas foram adaptadas para cada faixa etária, de crianças a atletas idosos, cada uma exigindo modificações especializadas mas mantendo princípios centrais de integração entre cura e expressão criativa. Empresas de tecnologia desenvolveram aplicativos baseados nos princípios de Valentina, oferecendo exercícios criativos guiados para atletas em locais remotos, ferramentas de rastreamento para monitorar bem-estar emocional através de criação artística, e plataformas para conectar atletas traumatizados com terapeutas treinados na metodologia via chamadas de vídeo. Estamos tornando cura acessível para atletas em cada canto do mundo, explicava a diretora executiva de uma startup que construiu seu negócio inteiramente ao redor dos métodos de Valentina. O impacto na cultura esportiva foi talvez mais profundo. Toda uma geração de jovens atletas estava crescendo num ambiente onde bem-estar emocional era priorizado junto com desempenho físico, onde treinadores eram capacitados para reconhecer e abordar necessidades psicológicas, e onde buscar terapia, especialmente terapia criativa, foi vista como sinal de força em vez de fraqueza. Mudamos fundamentalmente o que significa ser um atleta, refletiu doutora Ana, que havia acompanhado a jornada de Valentina desde o começo. Os efeitos ondulantes continuavam se expandindo anos após a descoberta inicial de Valentina. Programas de medicina esportiva em universidades mundialmente agora exigiam cursos em abordagens de terapia criativa. Equipes esportivas profissionais contratavam arte-terapeutas como membros regulares da equipe. Centros de treinamento olímpico apresentavam estúdios de arte junto com equipamentos tradicionais de ginástica. Políticas de seguro automaticamente cobriam terapia criativa para atletas. Corpos legislativos regularmente consultavam Valentina sobre políticas afetando saúde mental atlética. Talvez mais importante, milhares de atletas individuais que poderiam ter sofrido em silêncio, desenvolvido problemas crônicos de saúde mental, ou abandonado esportes inteiramente devido a trauma,
Em vez disso, encontraram caminhos para a cura que permitiram continuar perseguindo seus sonhos atléticos enquanto mantinham bem-estar emocional. Cada história de sucesso representava uma vida transformada, uma família curada, uma comunidade fortalecida através da coragem de uma pessoa de transformar sua dor mais profunda em sua maior contribuição para o mundo. 15 anos após aquela confrontação devastadora na academia de ginástica, Valentina havia se tornado uma figura que transcendia seu campo original, estabelecendo um legado que vivia não em monumentos ou instituições grandiosas, mas nas pequenas transformações cotidianas de milhares de pessoas que encontraram formas de curar através da arte contemplativa. Seu impacto mais duradouro não estava nas manchetes ou prêmios internacionais, mas na capacidade de ter demonstrado que trauma pode ser transformado em beleza quando abordado com compaixão, criatividade e coragem para fazer o trabalho interno necessário. O Centro de Terapia Criativa para Atletas havia evoluído para algo muito além de uma clínica terapêutica tradicional. Tornará-se um santuário onde pessoas feridas descobriam que sua dor tinha propósito, onde a expressão artística se tornou forma sagrada de comunicação com aspectos mais profundos de si mesmas. Valentina frequentemente observava sessões onde os atletas traumatizados criavam obras de arte que capturavam jornadas de sofrimento à cura, cada peça sendo testemunho visual de resistência humana e capacidade de transformação. Marina, agora terapeuta experiente com sua própria prática próspera, havia se casado e formado uma família, criando filhos num ambiente onde emoções eram validadas e expressão criativa era valorizada como ferramenta natural de comunicação. Seus filhos cresciam pintando sentimentos que não conseguiam verbalizar, dançando para processar energia emocional, cantando para encontrar alegria. Estou criando uma geração que sabe como cuidar de suas emoções através da arte, ela dizia com orgulho. Lucas havia se tornado não apenas atleta de elite novamente, mas também mentor para jovens nadadores, ensinando-os que vulnerabilidade é força e que buscar ajuda psicológica é ato de coragem. Ele criará programa dentro de sua equipe onde atletas se reuniam semanalmente para sessões de arte-terapia preventiva, pintando ou esculpindo como forma de processar pressões competitivas antes que se transformassem em trauma. Aprendemos que cuidar da mente é tão importante quanto treinar o corpo, ele explicava para jornalistas esportivos. Carla havia encontrado uma nova forma de relacionamento com dança através dos métodos de Valentina, criando performances terapêuticas que combinavam movimento com narrativa pessoal de cura. Suas apresentações não eram entretenimento tradicional, mas experiências contemplativas que convidavam audiências a refletir sobre suas próprias jornadas de superação. Dança me ensinou que meu corpo é instrumento de beleza, não objeto de crítica, ela compartilhava com jovens bailarinas que enfrentavam pressões similares. A influência de Valentina se estendia através de uma rede invisível mais poderosa de ex-clientes que haviam se tornado curadores em suas próprias comunidades. Professores que usavam arte para ajudar estudantes a processar a ansiedade acadêmica, pais que encorajavam filhos a desenhar sentimentos difíceis, treinadores que implementavam momentos criativos em sessões de treino, médicos que prescreviam expressão artística junto com tratamentos tradicionais, todos carregavam sementes plantadas através do trabalho pioneiro de Valentina. Rafael havia se tornado parceiro não apenas na vida pessoal, mas também profissional, desenvolvendo abordagens integradas que combinavam medicina esportiva com terapia criativa. Juntos, eles demonstravam que cura verdadeira aborda a pessoa inteira, corpo, mente, espírito, através de métodos que honram a complexidade da experiência humana. Nosso casamento é prova de que pessoas curadas podem criar relacionamentos saudáveis baseados em crescimento mútuo, Valentina refletia. O aspecto mais contemplativo do legado de Valentina estava na forma como ela havia redefinido o próprio conceito de sucesso. Em vez de fama ou reconhecimento público, ela encontrava satisfação profunda em momentos silenciosos quando clientes descobriam que podiam criar beleza através de sua dor.
Minha maior conquista, ela frequentemente dizia, não é quantas pessoas conheço meu nome, mas quantas pessoas descobriram que são capazes de curar a si mesmas. Seus 2 livros haviam se tornado leituras obrigatórias em programas de psicologia mundialmente, mas Valentina se orgulhava mais das cartas que recebia de leitores comuns que encontraram esperança em suas palavras. Você me ensinou que eu não estou quebrada, apenas ferida, e feridas podem curar, escreveu uma mãe cujo filho atleta havia superado o trauma através dos métodos descritos no livro. Era esse tipo de impacto individual que dava significado ao trabalho de Valentina. A relação com Ingrid havia evoluído para aceitação pacífica. Sua mãe biológica, agora idosa e em tratamento contínuo, enviava cartões de aniversário respeitosos e atualizações ocasionais sobre seu progresso terapêutico. Embora relacionamento íntimo nunca fosse possível, ambas haviam encontrado forma de coexistir que honrava tanto a necessidade de Valentina por limites quanto a humanidade imperfeita de Ingrid. Perdão não significa esquecer, Valentina ensinava, mas significa escolher não carregar veneno do passado no futuro. Seus avós, antes de falecer, haviam visto Valentina receber reconhecimento internacional por seu trabalho e expressado orgulho profundo por como ela transformará experiências terríveis em contribuições significativas para a humanidade. Wilhelm, em seus últimos dias, pediu desculpas por ter permitido que segredos familiares prejudicassem sua infância, mas também expressou admiração por sua capacidade de criar algo bonito das cinzas da dor. O centro havia se tornado local de peregrinação silenciosa para profissionais de saúde mental de todo o mundo, não como atração turística, mas como espaço sagrado onde pessoas podiam testemunhar em primeira mão como arte e cura se entrelaçam. Visitantes frequentemente comentavam sobre a atmosfera única do local, uma qualidade de paz e possibilidade que transcendia técnicas terapêuticas específicas e tocava algo mais profundo na experiência humana. Valentina havia desenvolvido uma prática pessoal de meditação através da arte que se tornou central em sua vida contemplativa. Todas as manhãs, antes de atender clientes, ela passava 1 hora pintando ou esculpindo, não com o objetivo de criar algo específico, mas como forma de conectar-se com fonte criativa que fluía através dela. A arte se tornou minha oração diária, ela descrevia, uma forma de tocar o mistério que vive no centro de toda a cura verdadeira. Estudantes de terapia frequentemente perguntavam sobre segredos de seu sucesso, esperando técnicas específicas ou protocolos detalhados. Mas Valentina sempre redirecionava a conversa para a importância do trabalho pessoal do terapeuta. Você não pode guiar outros para lugares onde não foi, ela ensinava. Cura autêntica flui de pessoas que fizeram própria jornada através da escuridão para a luz. Técnicas são ferramentas, mas transformação vem do coração curado. Aos 43 anos, Valentina havia encontrado uma forma de vida que integrava trabalho significativo, relacionamentos saudáveis, expressão criativa regular e prática contemplativa diária. Não era a vida perfeita, ela ainda enfrentava momentos de tristeza sobre infância perdida, ainda processava camadas de trauma que emergiam ocasionalmente, ainda lutava com inseguranças que eram legados de anos de abuso. Mas havia aprendido que cura não significa ausência de dor, mas presença de ferramentas para transformar dor em sabedoria. Minha história não é sobre superar trauma completamente, ela refletia durante entrevistas, mas sobre aprender a dançar com ele. Trauma se tornou parte de quem sou, mas não define quem sou. Aprendi que posso honrar minha dor sem ser definida por ela, que posso usar minha experiência para ajudar outros sem ser consumida por ela. Era essa sabedoria integrada que tornava seu trabalho tão poderoso e seu legado tão duradouro. O verdadeiro legado de Valentina vivia nas milhares de pessoas que haviam descoberto, através de seu exemplo e métodos, que eram capazes de criar beleza através de sua dor, que podiam encontrar significado em sofrimento, que possuíam força interior para transformar feridas em sabedoria.
Cada vida tocada por seu trabalho carregava a semente dessa verdade para frente, criando ondas de cura que se expandiam muito além de qualquer reconhecimento individual. Histórias de transformação que mostram como nossa maior dor pode se tornar nossa maior contribuição para o mundo, provando que cura verdadeira não é apenas pessoal, mas comunitária, criando legados de esperança que perduram através de gerações de pessoas corajosas o suficiente para transformar sofrimento em arte contemplativa que toca a alma humana. Esta foi mais uma história de luz.